Bom, muito obrigado. Agradeço primeiramente ao secretário da ABAC, doutor Marcuso, e ao secretário adjunto, e também à dona Selma, né, pelo convite e pelas providências, né, para me trazer de longe, de Belo Horizonte até aqui onde eu moro. Eu tinha avisado ao doutor Marcuso, quando ele me convidou, que eu realmente, da ABAC, eu tenho muito pouca experiência profissional. Posso falar um pouco e vou falar um pouco, mas em termos muito mais gerais, como diplomata brasileiro, que assistiu um pouco de fora, certamente, muito de fora, a essa evolução. Eu acho que deve-se dizer, e acredito no que digo, que a Constituição da ABAC testemunha a importância e o valor do entendimento construtivo entre países, buscando progresso econômico, buscando progresso social, buscando paz e cooperação. E o Brasil e a Argentina sempre tiveram a vocação para esse entendimento ao longo de toda a sua história, principalmente a partir da década de 60. Nessa época, a cooperação entre os dois países foi importante e decisiva para o Tratado de Tlatelolco, no qual os dois países conseguiram conciliar os seus interesses com os interesses, que não eram necessariamente os mesmos, do restante dos países da América Latina e do Caribe. Também, já um pouco mais tarde, já em 80, foi a redemocratização dos dois países, que ocorreu mais ou menos simultaneamente, foi o que permitiu a definição dos compromissos políticos no campo nuclear, Sarney e Alfonsin, com a Declaração de Iguaçu, e também a solução daquela questão muito complexa dos recursos hidrográficos compartilhados, que permitiu a evolução, não só no campo nuclear, mas também o estabelecimento do Mercosul. E esses instrumentos são o que reforça e o que consolida esse clima de paz e cooperação na história dos dois, que já vigora realmente há bem mais do que um século, em todo o nosso entorno geográfico aqui da América Latina. Posso recordar também a história pacífica da fixação de fronteiras brasileiras, com 7 vizinhos, todos resolvidos mediante negociação e arbitragem, o que diz muito em favor da América Latina como um todo. Em épocas mais recentes, outros desentendimentos ocorridos entre países da região têm sido resolvidos sempre por negociação, com muito pouco enfrentamento militar armado, que ocorreram, mas ocorreram sempre em períodos curtos e sem grande sofrimento para as populações. E tem sempre dirimidos, esses desentendimentos sempre têm sido dirimidos por negociação, por diplomacia, por meios pacíficos. De forma que eu acredito que o estabelecimento da ABAC mostrou claramente para o mundo que nem o Brasil nem a Argentina estão dispostos a abrir mão do seu direito à plena utilização da energia nuclear para fins pacíficos. E que isso se dê, os dois países, tenho certeza, os dois países demonstram que isso tem que se dar num clima de cooperação e de confiança mútua. Como se falou aqui de confiança, é evidente, é um elemento certamente importante e necessário. Desde, pelo menos há várias décadas, de que eu me entendo por gente, e mesmo desde o advento da era nuclear, interpretava-se no mundo, especialmente no mundo acima do Equador, que era inevitável uma rivalidade crescente entre países, entre pares de países em diferentes regiões do mundo. Comentaristas estrangeiros e até mesmo comentaristas dos nossos países e os cenários especulativos de governos acreditavam que era fatal que pares de países chegariam, não haveria outra forma senão recorrer a corridas armamentistas nucleares regionais em certo momento da sua evolução. Nesse caso, estariam irremediavelmente o Brasil e a Argentina condenados a uma constante fricção no terreno nuclear. E a especulação que existia nessa época era alimentada pela recusa que os dois países tinham em aderir a instrumentos multilaterais que eram considerados por nós discriminatórios e pretendiam impor restrições que para nós eram inaceitáveis
em nome da não proliferação. E, ao mesmo tempo, esses países que pretendiam impor essas restrições, os instrumentos criados por eles para essas restrições permitiam a expansão irrestrita dos arsenais nucleares de que eles dispunham, caracterizando realmente uma situação de completa diferenciação entre países possuidores e não possuidores. A ABAC, então, possibilitou ao Brasil e à Argentina demonstrar não apenas as suas intenções pacíficas, mas também ratificar Tlatelolco, aderir ao TNP, procurando aperfeiçoar a implementação desse instrumento. E os dois países vêm procurando agir de forma coordenada nas diferentes conferências de exame do TNP. Eu sou testemunha disso, assisti a várias delas. E também nos vários órgãos multilaterais das Nações Unidas que tratam de desarmamento e do controle de armamentos. Conferência do Desarmamento em Genebra, a Comissão de Desarmamento da Assembleia Geral, a primeira comissão da Assembleia Geral e os fóruns não governamentais que tratam desses temas. Na Junta de Governadores da Agência Internacional, ambos também têm trabalhado em estreita coordenação. Outra vez eu sou testemunha disso, porque tive a honra de ser governador brasileiro na agência. E não há motivo para pensar que essa cooperação não possa continuar no futuro. A confiança entre o Brasil e a Argentina é um patrimônio que foi construído ao longo de pouco mais de um século de convivência pacífica, e é algo que temos todo o interesse e toda a necessidade de preservar. Ao contrário da América Latina, durante séculos a Europa foi palco de sangrentas guerras, constantes guerras entre principados, nos séculos posteriores à Idade Média, e também depois entre as nações já unificadas. Para que chegasse a Europa ao que chegou hoje, foi necessário o sacrifício de dezenas de milhões de pessoas, a maior parte deles não combatentes, em 2 guerras mundiais. No século XVIII, o Abade Saint-Pierre, que publicou um tratado que se chama o Projeto de Paz Perpétua para a Europa, ele afirmava, e aí eu cito textualmente, isso no século XVIII, se as 18 soberanias principais da Europa resolvessem fazer um tratado de união e um congresso permanente, os mais fracos teriam segurança suficiente, o comércio jamais seria interrompido e todas as controvérsias futuras se resolveriam sem guerra. E aí estava o embrião, naturalmente, da União Europeia, que depois inspirou não apenas o nosso Mercosul, mas outras associações de livre comércio em várias regiões do mundo. No tempo em que principalmente no tempo em que fui governador brasileiro na agência, eu pude testemunhar pessoalmente o interesse que a ABAC desperta, não só na agência em si, como tal, mas em outros países também. Eu fui procurado mais de uma vez na época, estou te falando do início dos anos 2000, por funcionários graduados da agência, procurando conhecer melhor a ABAC, saber como funcionava, procurando estabelecer contatos diretos. Mas, infelizmente, logo depois aconteceu a primeira intifada, né, e nunca mais se falou no assunto. A ideia, na época, era que a experiência da ABAC pudesse servir a algum tipo de entendimento semelhante no Oriente Médio. Mas agora temos o ministro Amorim falou nisso, o doutor Marcuse também, outras pessoas falaram, no interesse de japoneses, e eu próprio também, pessoalmente, recebi a ideia, né, da Universidade de Nagasaki, professor Suzuki, Tatsujiro Suzuki, da Universidade de Nagasaki, que pretende até vir aqui pessoalmente para conversar e ir à Argentina também, para conhecer melhor a ABAC. E a ideia deles, naturalmente, é que essa experiência poderia um dia servir para algum tipo de atuação semelhante no Nordeste da Ásia. O Nordeste da Ásia, como sabemos, tem o Japão, tem a Coreia do Sul e tem a Coreia do Norte.
né? Esse é o Nordeste da Ásia, onde se pretende, a ideia deles é estabelecer uma zona livre de armas nucleares que abarcaria esses 3 países. Enfim, mas é uma proposta válida e eu tenho certeza que eles terão, aqui na Argentina, receberão estímulo e receberão, enfim, conhecimentos que são importantes. Mas isso tudo mostra o prestígio que a ABAC conseguiu construir nesses primeiros 25 anos e a influência que poderá ter em futuros empreendimentos no campo da fortalecimento das medidas de confiança entre países. Como eu não tenho, pessoalmente, confesso que não tenho muita ligação com a ABAC, eu gostaria de aproveitar o restante do tempo para fazer algumas considerações mais gerais sobre o estado dos esforços de desarmamento e de não proliferação no âmbito multilateral. Como sabemos, as Nações Unidas nasceram das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Os 51 membros originais, ao assinarem a carta, se comprometeram, e aqui eu cito a carta, poupar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Esse documento, a Carta da ONU, porém, não previu que, menos de um mês depois, o ciclo de proliferação se iniciaria com a primeira explosão experimental nuclear dos Estados Unidos em Nevada, no deserto de Nevada. O lugar onde a experiência foi feita tem um nome muito sugestivo em espanhol, chama-se Jornada del Huerto. E ali se explodiu o primeiro artefato nuclear. No nosso continente, várias nações, desde o início da década de 60, se uniram apresentando propostas nas Nações Unidas de instituição de uma zona livre de armas nucleares no continente americano. E a colaboração entre o Brasil e a Argentina, para que seus interesses comuns fossem refletidos naquele futuro tratado que se transformou, o Tratado de Tlatelolco, na nossa cooperação foi fundamental para que as negociações pudessem ter tido êxito como tiveram. O Tlatelolco foi assinado um ano antes da abertura do TNP à assinatura dos Estados. E também é importante recordar que as partes contratantes, no Tratado de Tlatelolco, a importância que as partes contratantes atribuem aos usos pacíficos civis da energia nuclear. O artigo 1º começa falando do compromisso das partes, e outra vez aqui cito o tratado, utilizar exclusivamente com fins pacíficos o material e as instalações nucleares submetidos à sua jurisdição. Primeiro, e a proibir nos respectivos territórios o ensaio, uso, fabricação, etc., de armas nucleares. Então, primeiro vem os usos pacíficos, a importância dos usos pacíficos. Por que os usos pacíficos são importantes? Esses países signatários de Tlatelolco se obrigaram, então, a não desenvolver armamento nuclear. E essa distinção me parece extremamente importante. Mas também nos anos 60, e apesar aí sim, da profunda desconfiança, hostilidade e rivalidade entre os 2 países mais poderosos do mundo que possuíam a tecnologia nuclear mais avançada, apesar disso tudo, juntaram esforços e negociaram entre si um projeto de tratado de não proliferação de armas nucleares, que foi depois discutido no antigo comitê, chamava-se Comitê das 18 Nações sobre Desarmamento. ENDC, era a sigla em inglês, ENDC, 18 Nation Disarmament Committee. O texto foi apresentado, foi discutido, não houve acordo, não houve consenso sobre o texto, e os 2 co-presidentes do órgão, que por pura coincidência eram os representantes da União Soviética e dos Estados Unidos, mandaram, sob sua competência, sua autoridade como co-presidente, mandaram o texto à Assembleia Geral das Nações Unidas, que então endossou o texto, recomendou a assinatura dos Estados. Brasil e Argentina se abstiveram na votação desse projeto. Houve 27 abstenções e 4 votos negativos. E cerca de 70 e poucos, se não me engano, 78 votos positivos. E eu sei disso porque eu estava lá pessoalmente. Estava lá no NDC e estava lá na Assembleia Geral de 1967. E, ao mesmo tempo em que as 2 grandes potências se empenhavam, apesar das suas diferenças e dificuldades, ao mesmo tempo,
recrudescia entre elas a corrida armamentista nuclear. Chegaram a possuir conjuntamente, aproximadamente, isso tudo são estimativas, porque essas coisas não se podem saber com certeza, chegaram a possuir conjuntamente 70 mil ogivas nucleares. Enquanto isso, o TNP ia se tornando o instrumento de maior adesão do campo da não proliferação. Hoje em dia, só 4 países não são parte, como sabemos: Coreia do Norte, Israel, Paquistão e Índia, todos os 4 dotados de armas nucleares. Enquanto isso, o exemplo nosso, da América Latina e Caribe, já ia sendo emulado por outros 113 países, além da Mongólia, em 5 zonas livres de armas nucleares em todo o mundo. Os 9 países possuidores, os 5 do TNP e esses outros 4 que não aderiram ao TNP, desde o advento do tratado que proibiu ensaios nucleares em todos os ambientes, nenhum desses 9 realizou novos ensaios com armas nucleares, a não ser a Coreia do Norte, embora o tratado não esteja em vigor. E esse é um tratado da maior importância e é necessário que ele possa ser ratificado, ratificado pelos que ainda faltam. São 8 países hoje que faltam, cuja ratificação é necessária para que o tratado entre em vigor, e é necessário que isso ocorra o mais breve possível. Mas, ao mesmo tempo, nenhum dos outros 184 países do TNP, nenhum dos outros, os países não nucleares, nenhum deles se dotou de armamento atômico. Poucos episódios houve de dúvidas e suspeitas, e esses foram todos resolvidos ou por pressão diplomática ou por negociação. O mais recente agora foi o episódio do Irã. Levou alguns anos, mas felizmente não levou a conflito. Mas, infelizmente, não se pode dizer o mesmo dos esforços de desarmamento nuclear. Países possuidores de armas nucleares não negam o que foi uma vez definido como um compromisso inequívoco no ano 2000, na Conferência de Revisão de 2000. Compromisso inequívoco para o desarmamento nuclear. Eles não negam. No entanto, se opõem sistematicamente a quaisquer medidas concretas e argumentam, em geral, que não estão dadas as condições necessárias, 70 anos depois do advento das Nações Unidas da arma nuclear e 45 anos depois do TNP, argumentam que ainda não existem as condições necessárias para que se possa haver o desarmamento nuclear. E, em vez de aceitar, passos mais concretos, mais positivos para o desarmamento, inclusive a própria obrigação de desarmar-se, tem advogado passos, outro tipo de passos, que eles chamam a abordagem, o approach, passo a passo, step by step approach. E entre esses considero essencial e necessário e urgente a proibição de produção de matéria físsil para fins militares, na linguagem do jargão. A coisa chama-se o cut-off de matéria físsil. Muitos países não nucleares consideram que, do ponto de vista da não proliferação, essa ideia é redundante, porque os países não nucleares, membros do TNP, já estão proibidos de produzir matéria físsil para fins militares. E é também inócua do ponto de vista do desarmamento, porque os países possuidores têm estoques imensos, e esses estoques não seriam afetados por uma eventual, pelo menos pela proposta existente desse tratado de cut-off. Apesar disso, a gente tem de reconhecer que os 2 principais possuidores de armas nucleares têm conseguido, ao longo do tempo, esporadicamente, acordos para a redução dos arsenais existentes. Têm sido publicados dados, um pouco fragmentariamente, sobre os passos, as providências tomadas para a redução dos arsenais nucleares. Mas esses tratam principalmente de limitações a ogivas que estão colocadas em posição de tiro, que se chama deployed, prontos para serem acionados, e vetores. Existem dados também que informam sobre desmantelamento de armamentos existentes e degradação do material físsil contido nesses armamentos. Mas sabemos muito pouco sobre armas que estejam armazenadas, estejam em reserva
estejam o que em inglês se chama mothballed, né? Quer dizer, protegidas do mofo, né? Em algum depósito. Não sabemos muito se essas armas, quantas estariam, se estariam, quantas estariam e se poderiam ser trazidas de volta ao serviço ativo com relativa rapidez. De qualquer forma, as estimativas que se dispõem, que são, enfim, tão fidedignas quanto possível, estimam que existem 16 mil armas nucleares hoje em todo o mundo, 95% delas pertencentes aos 2 estados mais avançados nesse campo. Como eram 70 mil no auge da Guerra Fria, hoje seriam 16 mil. Eu acho que é lícito perguntar, porque não há resposta satisfatória, o que aconteceu com as outras 54 mil. Parece uma quantidade muito grande para ter sido simplesmente varrida do mapa. E, ao mesmo tempo, os países possuidores se encontram empenhados no programa que chamam de modernização de seus arsenais. E os pronunciamentos oficiais deixam perfeitamente claro que esses países consideram que o armamento nuclear que possuem é indispensável para a sua segurança e que pretendem mantê-lo e continuar aperfeiçoando, pelo menos durante as próximas décadas, se não para sempre, não sabemos, não podemos saber. E também afirmam que estão dispostos a utilizá-lo, mesmo contra países que não dispõem de armas nucleares, e nas circunstâncias que eles acharem convenientes. Tudo isso nos leva a uma grande desconfiança em relação se é realmente possível chegar de maneira satisfatória a algum acordo que realmente seja de desarmamento. O único acordo de desarmamento que existe na história é o das armas químicas, que obrigou os países possuidores a destruir seus arsenais. E aí se desarmaram. Os outros acordos que existem são todos acordos de não armamento. Proíbem armas onde elas não existem, proíbem aquilo que não existe. Os países nucleares, só para terminar essa peroração contra os países nucleares, alguns deles repetem que usarão, ou que manterão os seus arsenais enquanto existirem armas nucleares. Isso me parece uma perfeita receita para a posse perpétua. Mas, enfim, é o que eles repetem. Em 2010, na Conferência de Exame do TNP, os Estados-partes desse tratado expressaram a preocupação com as consequências catastróficas, e essa é a expressão do acordo final, né, do documento final da conferência. Consequências catastróficas de qualquer uso de armas nucleares. Houve 3 conferências internacionais, em 2012, uma em 2012 e 2 em 2014, aprofundando as considerações sobre esses assuntos do ponto de vista científico, do ponto de vista de populações, enfim, quais seriam as consequências catastróficas do uso, e, enfim, os resultados dessas conferências mostram que nenhum país teria capacidade para lidar com as consequências de uma explosão nuclear de magnitude média, digamos, até mesmo pequena. Não haveria recursos médicos, não haveria recursos sociais, não haveria recursos organizacionais em lugar nenhum, em país algum, mesmo os mais adiantados, que pudessem lidar satisfatoriamente com uma catástrofe desse tipo. Por isso, muitas organizações não governamentais e alguns países, alguns governos têm ultimamente insistido na necessidade de uma convenção que proíba o uso de armas nucleares. Naturalmente, os países possuidores não gostam dessa ideia, mas o próprio secretário-geral das Nações Unidas, em 2008, incluiu essa ideia no que ele chamou o Plano de 5 Pontos para o Desarmamento, em 2008. É claro que não há possibilidade, no momento, não há possibilidade de que a ideia de uma convenção que proíba o uso de armas nucleares chegue a vingar, mas ela tem sido cada vez mais proposta e cada vez mais ganha adeptos, não só entre estados, entre governos, mas também entre organizações internacionais que se ocupam desse tema. O outro tema importante, que me parece que a gente tem sido a preocupação de que grupos terroristas possam vir a utilizar armamento nuclear.
já houve 3 conferências patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos, especialmente o presidente Obama, sobre a segurança nuclear, para impedir ou reforçar a segurança de materiais nucleares para que não caiam em mãos de atores não estatais com finalidades terroristas. O Brasil, em companhia da Argentina e de outros países, também não possuidores, apresentou em 2014, em uma dessas conferências, apresentou um documento chamado Em Segurança Ampliada. Essa tradução não é muito boa, o documento, a tradução é minha, mas não é muito boa, se chama In Larger Security, né? Em uma segurança mais ampla. Né? E a premissa central desse documento é que a eficácia de medidas de segurança nuclear depende da articulação com esforços de desarmamento e não proliferação, assim como de progressos nos usos pacíficos. Vários países, Brasil, Argentina e vários outros países, assinaram esse documento, prepararam esse documento e circularam esse documento. Também a coalizão da Nova Agenda, da qual o Brasil faz parte, trouxe propostas substantivas na última conferência em 2015 sobre a necessidade de negociações concretas de desarmamento que sejam juridicamente vinculantes e que sejam definidas no tempo. Essas medidas, as eventuais medidas de desarmamento nuclear. E apesar da oposição dos países nucleares e de seus aliados, a maioria dos membros das Nações Unidas continua, em geral, de maneira geral, a apoiar e desenvolver propostas baseadas nessas ideias. Na conferência de 2015 do TNP, 117 países subscreveram o que se chamou o compromisso humanitário, proposto pela Áustria. Compromisso, resumido, é proibir, estigmatizar e eliminar as armas nucleares em todo o mundo. E desde então, o número de estados signatários desse compromisso já subiu para 130. Também em 2015, recrudesceu a campanha movida por organizações não governamentais e alguns estados, no sentido de levar adiante negociações concretas de desarmamento. E na última Assembleia Geral, em outubro último, das Nações Unidas, foi criado um grupo de trabalho de composição aberta como órgão subsidiário da Conferência do Desarmamento, que vai se reunir durante 15 dias, em 2016, e, textualmente, o mandato é tratar substantivamente de medidas concretas e normas jurídicas eficazes para o desarmamento nuclear. O que isso quer dizer, só diplomata é capaz de decifrar. Nós podemos ainda saber, naturalmente, qual será a repercussão e o alcance dessas decisões da Assembleia Geral e a capacidade dessas decisões de gerar progresso significativo de desarmamento. Mas é preciso continuar a pressão vem crescendo e é preciso continuar. E é necessário, absolutamente necessário, que isso não seja feito de forma conflitiva. É preciso que os países possuidores de armas nucleares participem dessas negociações. É impossível, é claro, seria muito simples, né, se somente os países não nucleares, né, concertassem entre si um tratado de proibição de uso, enfim, de armas nucleares. Seria muito interessante, porém absolutamente inócuo. É preciso que os países nucleares façam parte dessas negociações e se chegue a algum progresso significativo. Certamente, as últimas, mais recentes atentados, né, em Paris, né, e agora depois no Mali, e outros já houve outro também, depois disso já houve outro, acho que na República Centro-Africana. Com isso, as preocupações da comunidade internacional com o terrorismo sectário, a possibilidade de que possam vir a ser utilizadas armas nucleares, cresceu. E é um risco realmente importante, porque existe uma grande quantidade de armas nucleares, tanto nos arsenais dos países possuidores, os 5 do TNP, como em outros países também, né? Enfim, materiais que podem ser utilizados por grupos terroristas para a produção não só de explosivos, mas também de outras possibilidades, radiações, fontes radioativas, etc. De modo que o uso de
materiais nucleares ou de explosivos tanto por terroristas quanto por países, quer dizer, por qualquer que seja o agente, é um problema grave com o qual a sociedade internacional, a comunidade internacional, tem de se preocupar com cada vez mais urgência. Em 2006, um relatório numa comissão chefiada por Hans Blix chamou as armas nucleares de armas de terror, é o título do relatório, sem discriminação dos seus possuidores. O terror, a arma nuclear infunde terror, qualquer que seja o seu possuidor. Tem havido algumas sugestões e tem havido esforços multilaterais, eu também sou testemunha disso, tempo que trabalhei nas Nações Unidas, esforços multilaterais para impedir, tanto quanto possível, a disseminação de materiais nucleares que pudessem cair em mãos chamamos atores não estatais. Mas é preciso cuidado. Algumas dessas propostas merecem consideração. Existem propostas de degradação de estoques de urânio altamente enriquecido, até mesmo criação de zonas livres de urânio altamente enriquecido. Mas é preciso cuidado para que um eventual tratado que estabeleça zonas livres de urânio altamente enriquecido não se transforme numa espécie de TNP do enriquecimento. É preciso ter cuidado com essas propostas. Podem ser construtivas, mas podem levar também a distorções graves. Não é desejável que hajam novos instrumentos discriminatórios que estabelecem privilégios para alguns e praticamente nada, ou somente obrigações para todos os demais. Outra proposta também que deve ser vista com cuidado são ideias de extensão, não se sabe bem como, nem onde, nem a quantos, extensão das restrições aceitas pelo Irã no seu recente acordo com as 5+1, o grupo 5+1. Não se sabe bem, ou pelo menos eu não entendo bem como é que pode haver a extensão de algo que foi aceito por um país, né, no contexto de uma negociação do qual fez parte. Não se pode estender automaticamente esse tipo de restrições. É preciso ter cuidado com isso. Se houver um ataque terrorista com explosivos nucleares, todos nós seremos gravemente afetados, em diferentes graus, evidentemente, mas não só aqueles que tiverem sido diretamente atingidos. Em países em desenvolvimento, a opinião pública tende a considerar que um ataque dessa natureza certamente ocorrerá longe de nós, provavelmente acima do Equador. E por isso a opinião pública, países inclusive no nosso, tende a considerar que isso é um problema deles, não é um problema nosso. E eu acho que isso é um erro muito grave, é uma miopia. Todos nós seremos gravemente afetados, não diretamente por uma explosão nuclear, mas, enfim, com muitas outras consequências políticas, econômicas, comerciais, culturais, etc. E todos temos a obrigação de colaborar ativamente e seriamente para evitar a ameaça de um possível uso de armas nucleares. Ao tomar a decisão de não se dotar de armamento nuclear, o Brasil e a Argentina deram uma contribuição importante, específica, para a não proliferação e para, enfim, as ideias e as possibilidades de desarmamento nuclear. A ABAC, funcionamento da ABAC nesses 25 anos, corrobora essa decisão, reforça essa decisão. Nossos países, tanto o Brasil como a Argentina, temos afirmado constantemente que a eliminação total de armas nucleares é a única garantia absoluta contra o uso ou ameaça de uso dessas armas. E quem tem especial responsabilidade nesse particular são os países possuidores. Enquanto não houver desarmamento nuclear, enquanto não se tornar realidade um esforço claro de desarmamento nuclear,
As medidas que venham a ser adotadas para reduzir o número de armas ou para impedir a disseminação, no máximo serão precárias, serão fragmentadas. Os riscos decorrentes das possibilidades de uso de armas nucleares, qualquer que seja o agente, acentuam e reforçam a necessidade urgente de negociações multilaterais, de medidas eficazes, juridicamente vinculantes e definidas no tempo de desarmamento nuclear. Muito obrigado.